Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Felipe Luiz barra campeão pelo Flamengo e seu destino pode ser a Itália. Felipe Luiz decide poupar titulares e Alcaraz ganha a chance contra o Internacional. Flamengo já sabe quanto precisa pagar para contratar Neymar. Flamengo publica texto emocionante em homenagem a Vini Júnior, depois do resultado do Bola de Ouro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Depois da boa vitória contra o Juventude, o Flamengo vai enfrentar o Internacional nessa quarta-feira, dia 30, às 19 horas, horário de Brasília, num jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileiro Betano, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com o Gabigol em má fase, o Felipe Luiz enxerga que o Gonzalo Plata pode exercer a função de um camisa 9, e assim o Gabriel Barbosa seria barrado. No entanto, para o jogo diante do Internacional, o camisa 99 está mantido na equipe. O Felipe Luiz esboçou o time titular com 7 mudanças em relação ao jogo contra o Juventude, com Gabigol e Bruno Henrique formando a dupla de ataque. Para o jogo de ida de domingo contra o Atlético Mineiro, aqui no Maracanã, Felipe Luiz acena que vai poupar Léo Ortiz, Léo Pereira, Wesley, Arrascaeta e Gerson. E sendo assim, a provável escalação do Flamengo pode ser Rossel, Matheus Cunha, Varela, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan, Alcaraz, Matheus Gonçalves ou Plata, Bruno Henrique e Gabigol. Na última rodada do Brasileirão, com a ausência do De La Cruz, o jovem Everton Araújo começou jogando e na sua coletiva após o jogo, o Felipe Luiz falou da situação do Carlos Alcaraz, que foi a maior contratação da história do clube na janela desse meio de ano. Contra o Internacional, ele vai receber uma nova chance de mostrar o seu valor jogando como meia armador. Em 9 jogos com a camisa do Flamengo, ele ainda não conseguiu encantar a torcida, que espera muito mais dele. Uma dúvida na escalação do Flamengo é no meio de campo. O jovem Matheus Gonçalves está disputando uma vaga com o Gonzalo Plata. Em caso de jogar com o atacante equatoriano, o Flamengo mudaria o esquema e atuaria no 4-3-3. O Pablo Mari, zagueiro espanhol de 31 anos que joga no Monza da Itália, fez sucesso no Mengão naquele time memorável de 2019. E a sua volta para 2025 tem sido pedida por torcedores, mas isso não deve acontecer nesse momento. Recentemente, ele foi cogitado para voltar ao Flamengo, mas há a possibilidade do seu retorno ao Brasil para atuar em uma equipe rival. Olha aí, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Monza da Itália, seu clube, não quer vender o jogador. De acordo com informações do RTI Esporte, times como Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Bahia estão demonstrando muito interesse em ter o futebol do Pablo Mari. Ambos gostariam de fazer um negócio em 2025. A vontade da equipe italiana seria que o jogador permanecesse lá pela Itália. Com isso, a sua volta ao Flamengo também está completamente fora de cogitação nesse momento. Aos 31 anos, ele também tem mercado na Europa. A matéria do portal RTI Esportes detalhou que o contrato do Pablo Mari com o Monza vai até junho de 2025. E o clube italiano estava pedindo 2,5 milhões de euros, o que equivale a 15 milhões de reais na cotação atual, para liberar o jogador no início dessa temporada. No entanto, a ideia do clube italiano seria também de renovar o contrato do jogador ao término dessa temporada. Qualquer decisão por parte do jogador também só vai ser feita depois do término do seu contrato com o clube italiano. Meus amigos e minhas amigas, que palhaçada foi aquela que fizeram ontem com o nosso querido Vini Júnior? Tremenda covardia, com o melhor jogador da temporada, sem dúvida nenhuma, melhor jogador do mundo. E o que é pior,
esse resultado fajuto vazou na manhã da cerimônia. Impressionante a falta de organização e sensibilidade desses caras que organizaram essa porcaria desse torneio aí. Deram um show de incompetência. Por exemplo, olha só, a melhor técnica do futebol feminino que foi eleita não foi ao evento, mas mandou um vídeo de agradecimento com o troféu já na mão, na sala da sua casa. Como é que pode um negócio desse? Isso aí leva a crer, né, que os vencedores já sabiam dos resultados antes de receberem os seus prêmios, infelizmente. Uma tremenda bola fora, que foi bagunçada muito corretamente pelo presidente do Real Madrid, que proibiu a delegação de 51 integrantes de ir naquela palhaçada com o nosso garoto Vini Júnior, que mandou uma mensagem em suas redes sociais afirmando que não vai desistir do seu objetivo. Jogadores também demonstraram insatisfação com essa palhaçada. Aspas, eu farei mais 10 vezes se for preciso, eles não estão preparados, publicou Vinícius Júnior após o Rodri vencer o Bola de Ouro 2024. Na temporada 2023-2024, o jogador brasileiro disputou 39 partidas, fez 24 gols, deu 11 assistências, foi campeão da La Liga e do Champions League, também foi eleito o melhor jogador daquela competição. Em apoio ao seu cria, o Flamengo publicou um belo texto logo depois da premiação. Já a internet também não aprovou o resultado, os jogadores do Real Madrid e até mesmo outras equipes mostraram apoio ao Vini Júnior. E o vencedor Rodri chegou a ser vaiado quando foi anunciado como ganhador do prêmio máximo do futebol mundial. O Rodri foi um dos principais destaques da temporada 22-23, com gol inclusive na final da UEFA Champions League. Mas o Vinícius Júnior brilhou no futebol europeu, sendo o jogador muito mais importante para o clube espanhol. Produção, coloca aí o texto do Flamengo para o Vinícius Júnior. Aspas, se na lenda da Excalibur o rei Arthur retirar a espada como nenhum outro foi capaz e comprova sua nobreza, na lenda do nosso rei, outro Arthur vestiu o manto com a mesma naturalidade e comprovou ser a majestade de mais de 40 milhões de súditos. Assim como desfraudar a Excalibur, não é qualquer um que veste um vermelho e preto com a desenvoltura e a simplicidade de um herdeiro do trono, que conquista a Europa e a torcida de um dos maiores clubes do mundo na malícia, com autenticidade e com um sorriso negro irresistível, como traz felicidade. Por alguns anos, os milhões de súditos do nosso rei Arthur assistiram encantados à lapidação de uma das joias mais preciosas do reino do Flamengo. O jovem, criado com lições diárias de raça, amor e paixão, não foi só aprendiz, mas também professor, antes mesmo de alcançar a maioridade. Distribuiu a quem tinha olhos e ouvidos abertos lições de humildade, ousadia, desenvoltura e rubro-negrismo. E até de gingado, o garoto sempre vestiu o manto com a leveza de quem nasceu e cresceu acostumado a ser gigante, botou a cara e bailou em território hostil. Se tornou referência dentro e fora dos gramados, comendo a bola e passando a visão. Depois de brilhar em todas as categorias e seleções de base, a maior torcida do mundo já estava de olho e esperava muito daquele menino. O nosso moleque atrevido foi passo a passo e de passinho em passinho foi derrubando por terra a desconfiança dos mais céticos e a ignorância dos racistas. O garoto que saiu da arquibancada para o gramado sem deixar de ser torcedor, saiu da cidade maravilhosa para o velho continente sem deixar de ser Flamengo jamais. Conquistou os quase 50 milhões de súditos do rei Arthur, defendendo o manto como majestade e amando o Flamengo como um de nós. Hoje havia uma grande expectativa por um dia de coroação, mas se ela não veio daqueles que votaram na contestada premiação, ela veio e vem e virá daqueles que sabem que você é o melhor e é tão fácil saber.
de São Gonçalo a Madrid, passando pela Gávea e por Vargem Grande, você tem moral de cria e não de criado. Para todos, menos alguns, você é o melhor, sem espaço para dúvidas. O Clube de Regatas do Flamengo e a nação rubro-negra têm um imenso orgulho de poder dizer que você foi formado aqui. Nós te amamos muito, Vini. Muito legal, parabéns, Flamengo, sensacional. Tô arrepiado até agora. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, rapidinho, sem enrolação. Muito obrigado. O Flamengo pode fazer negócio com o goleiro Matheus Cunha, que tem recebido algumas sondagens do futebol europeu, principalmente da Itália, e por isso uma saída dele na próxima janela já está sendo bem vista. Internamente, nas diversas chapas que vão concorrer à presidência do clube, uma venda do jogador para adquirir recursos é muito bem vista e o staff do goleiro também entende que naturalmente a Europa seria um caminho natural para ele. Desde que ele começou a ter mais oportunidades na equipe profissional, o Matheus Cunha tem chamado a atenção de algumas equipes. Ele foi convocado, inclusive, por algumas vezes para a seleção brasileira de base, o que aumentou ainda mais o seu valor do passe. Equipes de Portugal chegaram a fazer propostas oficiais para levar o goleiro, mas os valores não agradaram a nossa diretoria. A cada janela de transferências, o seu nome é mais comentado pelos clubes europeus. Com o Tite, ele era o goleiro da Copa do Brasil, mas com a chegada aí do Filipe Luiz, isso mudou e ele hoje está na reserva do Rossi. E como o tempo passa rápido para jogador de futebol, ele pretende respirar novos ares na próxima temporada. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo vender o Matheus Cunha? Coloca aí. Essa aqui é muito legal, dá só uma olhada. Para os próximos anos, a nação sonha com o Neymar. Por todo o retorno midiático e dentro das quatro linhas, a contratação do jogador não pode ser descartada, não. O jogador, inclusive, já disse que seria um prazer enorme vestir o manto sagrado e constantemente tirar fotos com a camisa do Mengão. Depois de uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho, que o deixou afastado dos gramados por mais de um ano, ele voltou a jogar com a camisa do Al Hilal da Arábia Saudita, que é o time treinado lá pelo Jorge Jesus, né? E participou de 13 minutos numa partida contra o Al Ain dos Emirados Árabes também. Em uma recente atualização do site Transfer Market, especialista em transações, o valor de mercado do jogador foi reduzido. Agora, o passe do Neymar está avaliado em 30 milhões de euros, cerca de 185,2 milhões de reais. Como pouco jogou com a camisa da equipe saudita, o Neymar deve ficar por mais tempo para justificar o investimento em sua contratação, que foi altíssimo. Sendo assim, uma volta ao futebol brasileiro de maneira imediata está totalmente descartada. Com isso, equipes do futebol brasileiro como o Flamengo e o próprio Santos, formador do jogador, sonham com a possibilidade de contratá-lo aos 32 anos. Vão ter que esperar pelo menos até o meio de 2026 para uma nova tentativa. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Neymar no Flamengo? Você acha que ele iria se dar bem aqui? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão. Bola pra frente, Vini. Você é o melhor do mundo.